Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia e hoje nós vamos falar de mais um capítulo da interminável crise do Corinthians. Corinthians que neste domingo sofreu mais uma derrota pelo Campeonato Brasileiro, 1-0 para o Red Bull Bragantino em plena Neoquímica Arena. E com este resultado, o Corinthians ficou muito próximo da zona de rebaixamento, inclusive dependendo do resultado do último jogo da rodada, que ocorrerá nesta segunda-feira, o Corinthians pode definitivamente entrar na zona de rebaixamento. E como se não bastasse toda a crise pela qual o Corinthians está passando, eis que Roger Guedes resolve colocar ainda mais lenha na fogueira, né? Ele deu mais uma vez aquelas entrevistas polêmicas e realmente deu a entender ali que o relacionamento dele com o Luxemburgo não é dos melhores, né? Ele deu algumas alfinetadas no treinador, inclusive deu a entender que na época do Fernando Lázaro a equipe estava melhor. Confiram aí a polêmica entrevista do Roger Guedes. Até que no final do jogo está sendo mais na base da loucura, né? Tentar um lance individual, tentar lançamento, então a gente está tentando os chutões lá na frente para ver se sobra. Tem que organizar, velho. A gente sabe que tá meio desorganizado o time, sabe que a bola tá chegando pouco. No começo do ano a bola chegava muito mais fácil, mas a gente estava, acho que, mais organizado. Pois é, a verdade é que eu acho que está na hora do Roger Guedes falar um pouco menos e jogar um pouco mais. Tudo que nós não precisamos neste momento é desse tipo de declaração que só deixa o ambiente ainda mais conturbado e não ajuda em nada, né? Acho que é hora de fechar a boca e jogar um pouco mais, principalmente porque ontem, tanto o Roger Guedes como o Yuri Alberto jogaram muito mal, né? Nas poucas bolas que chegaram para eles, não produziram nada e muitas vezes mostraram ali excesso de individualismo. Outro jogador que não teve um bom desempenho foi o lateral esquerdo Matheus Bidu, que por muitas vezes perdeu bolas ali no setor defensivo que complicaram bastante. Na verdade, o Corinthians não fez uma boa partida no geral. O Luxemburgo vem mudando muito a equipe, né? Isso dificulta o entrosamento, dificulta ali encontrar ali o posicionamento ideal dos jogadores. Ontem, por exemplo, ele optou pelo jovem volante Gabriel Moscardi, de apenas 17 anos. Eu acho que nesse momento, com toda essa pressão, não era o momento ideal de colocar o garoto, né? Já que o Fausto Vera não tinha condições de jogo, que colocasse, por exemplo, o Rony, pelo menos um jogador ali mais cascudo, que já está mais habituado a jogar na equipe, já está mais habituado a toda essa pressão. A verdade é que todas essas mudanças do Luxemburgo não ajudam em nada e só dificultam. Luxemburgo que disse que o Corinthians não faz mais aquela marcação-pressão na saída de bola do adversário, aquela marcação mais alta, porque não surtiu efeito nas vezes que fez e o Corinthians acabou sendo derrotado. Mas a verdade é que dentro de casa é fundamental você fazer esse tipo de marcação. Se não tem dado certo, é porque não tem sido bem treinada, né? Precisa muito treinamento, precisa muita condição física para conseguir fazer bem essa pressão na saída do adversário. Inclusive, quem fez esse tipo de marcação foi o próprio Bragantino, que dificultou muito a saída do Corinthians. O Corinthians não estava conseguindo sair com a bola dominada desde a defesa. Então perdeu ali diversas bolas. Muitas vezes o Corinthians era obrigado a dar aqueles chutões, né, tentar fazer a ligação direta, quando na verdade o Corinthians, atuando em casa, jogando diante de sua torcida, tinha obrigação de fazer essa pressão na saída do adversário. Mas infelizmente o Luxemburgo parece que não tem competência para fazer esse tipo de marcação, principalmente porque ontem nós estávamos com jogadores jovens ali, vários jogadores jovens com bom condicionamento físico. Era perfeitamente possível fazer uma marcação-pressão na saída do adversário, você tendo Roger Guedes, Yuri Alberto e o Biro ali no ataque, tendo também no meio de campo 3 jogadores jovens. Então não fazia sentido o Luxemburgo falar que o Corinthians não tinha condições de fazer esse tipo de marcação. A verdade é que a pressão aumentou muito em cima do treinador Vanderlei Luxemburgo. Internamente já discute-se inclusive a demissão, né? Mas a verdade é que o treinador está garantido pelo menos até a partida da próxima quarta-feira, né? Que é a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil, que será contra o América Mineiro, fora de casa. Mas a pressão está muito grande
A diretoria já analisa inclusive aí possíveis substitutos, porque o treinador Luxemburgo já não é unanimidade, e a demissão realmente está muito próxima. Só nos resta aguardar, né, e torcer aí para uma vitória do Corinthians na próxima quarta-feira para pelo menos amenizar um pouquinho essa crise. Até um empate acho que já pode ser considerado um bom resultado pela partida ser fora de casa, mas a pressão está realmente terrível, né? Vamos aguardar e ver aí qual vai ser a próxima invenção do professor. É isso aí, nação corintiana. Por hoje nós vamos ficando por aqui. É timão na veia e vai Corinthians!